aproveitando o ensejo, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis, capítulo de número 12. Eu quero falar sobre promessas. Gênesis é o capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. O versículo 1. Gênesis 12, 1. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Só antes da gente ler, por gentileza, eu queria apresentar aqui, está ali a minha esposa, Priscila, o 01, Samuel, e o 02, o Gabriel. Cadê o Gabriel? Ele está ali, está atrás, parece que apareceu. E também estou com a família querida aqui, pastor Vladimir, a Teresa, seus filhos, está com a gente, glória a Deus, são bênçãos demais na nossa vida, viu? Pensa num casal que é top, uma família que é top de linha, amém? Então, lá, Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim: E o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Senhor, obrigado por tua palavra, tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra que muda as nossas vidas, muda o nosso destino. É a tua palavra, Deus, que nos faz promessa, é a tua palavra, Senhor, que nos direciona. Ó Deus, como eu amo a tua palavra, como a tua palavra poderosa para restaurar, curar, nos livrar, nos direcionar. Deus, toma a direção agora sobre a tua palavra, queremos te ouvir, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, por favor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Eu acredito, tenho comigo, que se não toda a igreja, mas a maioria dos irmãos já leu Gênesis capítulo de número 12, versículo 1, 2 e 3. Esse texto supracitado, ele fala do chamado de Abraão, de quando Deus o chama e faz promessa. Só que como plano de fundo, irmãos, eu preciso explicar algo que está lá no capítulo 11, para a gente construir um alicerce aqui bem sólido, para que nós possamos entender de fato que Deus está prometendo para Abraão aqui no caso. A Bíblia diz no capítulo de número 11 que o pai de Abraão, o Terá, ele vivia com a sua esposa e seus filhos, Abraão e mais 2 irmãos, na terra de Ur dos caldeus. E que terra que era essa? Obrigado. Obrigado. E que terra que é essa? Ele vivia num lugar que era um lugar próspero, era um lugar com uma geografia diferente, e vivia ali eles e os seus familiares, todos ali juntos, numa terra que era próspera, que era Ur. E a Bíblia diz que o irmão de Abraão, ele veio a falecer, ele morreu, e eles continuam a caminhada até a terra de Canaã, indo para a terra de Canaã. Mas nessa caminhada o pai de Abraão também morre, e a Bíblia diz que Abraão ele pega a sua esposa Sarai, até então, o seu sobrinho Ló, que o pai havia falecido, e os bens que ele havia juntado, e ele sai. E interessante irmãos, que não é uma
terra não é uma saída fácil de se fazer. É deixar algo, é deixar a parentela, é deixar a família, é deixar a estrutura que esse homem estava naquele momento. Porque, como eu já disse, irmãos, não foi fácil, entendo eu, para ele deixar tudo e sair. Nós, quando lemos a Bíblia, é tão simples, né? Que Abraão deixou e ele foi embora, e de fato foi, mas havia toda uma estrutura ali por trás. É difícil, irmãos, deixarmos algumas coisas. É difícil, irmãos, abrirmos mão de alguma coisa. E ainda mais de um Deus que Abraão ele não conhecia na sua totalidade. É difícil. E eu queria falar algumas fases da vida de Abraão e a promessa que Deus fez para ele. E tudo que aconteceu na sua vida até nós estarmos aqui. Porque a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão, que todas as famílias da terra seriam benditas por intermédio de Abraão. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém. Glória a Deus. Por intermédio daquele homem, por ter obedecido a Deus, nós estamos aqui hoje. Amém? Só por causa dele? Claro que não. Por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Então vamos lá, irmãos. Pensa na seguinte situação: o homem que está estabilizado, está bem, e aí agora aparece alguém, o Senhor, e fala com ele, fala: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, deixa as pessoas, deixa tudo, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Difícil, irmãos. Mas esse homem que tinha um coração quebrantado, esse homem que tinha um coração voltado para Deus, o que esse homem faz? Ele deixa e ele sai. E o primeiro tópico, a primeira questão que eu queria trazer para os irmãos aqui é deixar algumas coisas e ir em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Deixe algumas coisas. Você precisa deixar algumas coisas que estão te prendendo, seja no meio da sua parentela, seja no lugar onde você vive, seja lá no seu trabalho, seja onde for. Às vezes Deus está te chamando, está querendo tirar você de algum lugar e você está apegado a algo. Amém? E Deus aparece para Abraão, mas não aparece para Ló, o seu sobrinho. E a Bíblia diz que Abraão, ele, no capítulo de número 12, versículo de número 5, Abraão ele leva Sarai, sua esposa, a sua mulher, e Ló. Deus não pediu Abraão para levar Ló, o seu sobrinho. Ele não estava no plano original. E como é premissa de jovem, você sabe que deu B.O., deu treta, deu coisa assim, deu ruim lá na frente. Porque não era para ter levado Ló. E aí, pastor, por que não levar Ló? E aí, por que não levar Ló? Porque Ló, Gênesis capítulo 13, versículo de número 1. Abraão subiu do Egito para Negueb, levando a sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Ló não caminhava com Abraão, ele só o acompanhava, ele ficava só olhando de longe. Ele era só um acompanhante. Ele não tinha muito compromisso com Abraão, não. Ei, juiz, não você. Quem você está carregando que não deve estar na sua caminhada? Quem que você está levando junto para a terra prometida que não deveria estar? Que só está te acompanhando, mas não tem compromisso nenhum com você, nem com a sua fé, nem com Deus que você serve.
13 diz assim: e logo ia com Abraão, ia caminhando. O homem tinha uma promessa da parte de Deus, o homem estava caminhando, indo em direção à promessa, e Ló, ele só acompanhava, ele só ia, ele só olhava de longe, mas o compromisso estava distante, irmãos. Eu gosto de futebol, gosto mesmo, gosto de futebol. Estava vendo o jogo, pastor? Estava vendo o jogo, mas eu não desvio o culto para o jogo, não. Deixa não. Eu não sou capaz de dar 200, 300 reais lá e aqui eu não passo em pé na hora da oferta. Não tem coragem não. Vou, meus meninos gostam, o menino treina na escolinha, gosto de futebol, acho bacana e tudo, mas eu me prendi não. Eu entendo que a gente precisa ter um compromisso verdadeiro com Jesus, meus irmãos. Um compromisso de verdade. Um compromisso não quer dizer simplesmente vir na igreja de manhã ou de noite. Não é só isso, faz parte. Eu gostaria de ver as disciplinas espirituais, a leitura da palavra, o jejum, a oração, ler a Bíblia, estuda a palavra. Esse moço, ele está acompanhando Abraão de longe. Esse moço, ele não está ligado na visão que Abraão tem. E sabe o que aconteceu? Mais uma vez, começou a dar briga, começou a dar confusão, começou a dar problema, irmãos. E qual o problema, pastor? Como eles começaram a prosperar muito e Ló só prosperou por causa do Abraão, os pastores de Abraão, de Ló, eles começaram a brigar. E aí começaram: olha, eu tenho que colocar o gado ali, eu vou usar aquela terra. E o pastor de Abraão fala: não, é o meu. E o Abraão chama o Ló e fala assim: meu sobrinho, meu lindo, meu profeta, deixa eu te falar um negócio. Está acontecendo uma treta entre os seus pastores e os meus pastores. Isso não pode acontecer. Nós somos irmãos. Está lá no versículo 7, esse doido, por aí vai. Isso não pode acontecer. Aí Abraão fala com ele assim: ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para o norte, eu vou para o sul e tal. Ele, ao invés de ter a humildade de falar assim: ô tio, eu só prosperei, eu só cheguei, eu só estou onde eu estou, porque eu estou caminhando com o Senhor, porque eu estou do seu lado, o Senhor vai escolher. Tio, eu não vou nem escolher lugar nenhum, não, eu vou ficar com o Senhor aqui, por causa da promessa e da bênção que está sobre a sua vida. A Bíblia diz que não, diz que ele, levantando os olhos, ele viu o vale do Jordão, um lugar bonito, que levou ele para Sodoma e Gomorra, levou ele para a destruição. Quem está entendendo o caminho? Amém. Para que você está levando Ló? Eu estou falando do pai da fé, do patriarca, um dos homens mais importantes da história judaica, do judaísmo, do cristianismo. Porque o coração dele estava um coração assim, por causa do momento, ele levou esse moço, mas deu um problema lá na frente, irmãos. Deu um probleminha lá na frente. Cuidado com quem está caminhando ou quem só te acompanha. Ei, jovem, cuidado. Ei, meu querido, cuidado com aquele namorinho passageiro, ele é parecido com Ló, sabe? Aquela ficadinha, aquele baseadozinho, aquele cigarro, aquela bebida sem compromisso. Não, toma só um pouquinho, vem cá, não dá nada não. Cuidado, meu querido, cuidado. O Senhor está nos trazendo essa verdade nos nossos corações, amém, irmãos? Cuidado com quem caminha do seu lado, que está falando que é seu amigo, está te acompanhando, mas não é nada, quer o seu lugar, quer estar na frente. Só que Abraão tinha uma promessa.
que ele sai e Ló vai embora, algumas coisas começam a mudar na vida de Abraão. Eu fico pensando, irmão, sabe, assim, que promessa mais louca que foi essa que Deus fez para Abraão? Porque Deus aparece para Abraão e fala assim: eu vou te dar um filho. Amém? E o filho você pode entender da forma que você quiser. Talvez é uma promessa, uma bênção, algo que Deus prometeu. Deus, eu vou te dar um filho. E aí, em Gênesis capítulo de número 12, versículo 2 ou 3, se eu não me engano, fala que ele seria pai de multidões. Amém? Só que a Bíblia em Gênesis 11 diz que Sara era estéril. Vou voltar um pouquinho. Gênesis 11, 30. E Sarai era estéril e não tinha filhos. Não é antagônico, não é? Porque, irmãos, quando depende do seu planejamento, não é promessa, não é milagre. Quando depende do seu dinheiro, é só o seu dinheiro. Quando depende do seu network, é só o seu bom conversar e falar bem. Quando precisa da sua vida, é você ir lá e fazer. Quando é milagre, irmãos, milagres depende de Deus. Como pode Deus? Eu falo assim: Deus, o que o senhor está falando? Como que você fala para um homem que ele vai ser pai de multidão? Se a mulher dele não podia ter filhos, irmãos. Para ser milagre, meu filho, tem que fugir da lógica, tem que fugir da razão, irmão. A promessa de Deus sempre aponta para o impossível. Está difícil, não está? Pastor, não tem como, não consegue fazer. Olhando assim humanamente, pastor, não dá. Promessa. Promessa. Amém? A conta aqui não está fechando. E a coisa que ela não está dando certo aqui. Agora um homem prosperou. Agora um homem tem muitos bens. Agora um homem ele está top. Ele está bastardo. Tem grana, influência. Ele está legal. Só te falta uma coisa: ele não tem filho. E aí, irmãos, entra a questão da ansiedade versus a fé. A sua esposa, a Sara, falou assim: Abraão, faz um negócio, meu filho. Deita com a nossa serva, e aí você tem um menino, vem um fiote, ó, olha que beleza. Vocês acham que a intenção deles foi errada, foi mal? Quem acha que foi mal? Que eles estavam querendo avacalhar com tudo? Quem acha? Eu também acho que não. Mas não adianta querer resolver algo espiritual com as nossas próprias forças. Não adianta querer resolver algo que promessa com o nosso jeitinho. Tem muita gente desfilando aí, mas está desfilando com Ismael, não está desfilando com Isaac. E está até ganhando dinheiro, está até bem, tem até uma vida, mas é na força do braço. Pode falar amém? Pode. Amém, né, irmãos? Está na força do braço. Tem muita gente que está caminhando, que está prosperando, mas é na força do braço. Porque dá um jeitinho, quer ajudar a Deus. Tem muita gente que aparentemente parece que está bem. Só parece. Mas faz muito esforço, é muita força para a coisa acontecer. E aí, a sua esposa fala com ele e ele dá esse jeitinho, e aí começa um problema na vida de Abraão. Porque nasce o Ismael.
Gálatas 4:22. Gálatas 4:22. Gálatas 4. Gente, do Gálatas. Gálatas 4. Aqui, ó. Amém? Amém? Diz assim, Gálatas 4:22-23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que algo pode ser gerado através de uma promessa ou através da carne, ou na carne. Deus conta Isaac, não conta Ismael. Parece mal, né, gente? Mas infelizmente é assim, porque é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a briga na Palestina até hoje por conta disso, irmãos. Pessoas são mortas porque são as 2 famílias brigando entre elas. Até hoje acontece. Na faixa de Gaza, do Hamas, do Hezbollah, aquela turma toda lá é descendente de Ismael, viu? Aquela galera lá é toda descendente de Ismael. Porque Abraão deixou a ansiedade tomar conta. Ele não ouviu de fato o que Deus tinha prometido para ele. E nós somos assim, viu, irmãos? Nós somos assim, às vezes a ansiedade vem, dá vontade de resolver as coisas, eu vou resolver isso. Meu Deus, eu tenho que resolver, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, quem for pensar em mim? Misericórdia é Deus, e aí a gente vai resolver as coisas na força do nosso braço. Mas Deus, irmãos, é rico em misericórdia. Diga amém. Glória a Deus, diga amém. Deus é rico em misericórdia. Glória a Deus. Vai lá para Gênesis 15. Olha como Deus é bom e Deus é rico em misericórdia. A aliança de Deus com Abraão. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão: ó Senhor Deus, que me darás, que já hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Desculpa. E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será meu herdeiro. Versículo 4. Então lhe veio a palavra do Senhor: ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Deus está falando assim: eu não preciso só ainda não, moço. Ele vai nascer de você. Só que o Abraão deu uma risada, porque ele, a dona dele, ele já tinha 100 anos. E a senhorita dona Sarai, 90. Mais ou menos nessa casa aí, nessa pátio. Velhinho, como é que não tem como ter menino, não? Natural não tem jeito. Mas Deus falou que ia fazer através deles. Versículo 5, aqui começa a maravilha. Olha que coisa mais linda. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. Glória a Deus, glória a Deus. Por que Deus tirou Abraão da tenda para ele contar as estrelas? E por que Abraão foi contar a estrela? Eu perguntando, que eu vou fazendo pergunta para mim: por que esse moço teve que sair? Você que está com a sua Bíblia aberta, e se você prestar atenção, a Bíblia diz assim:
então o levou para fora. Quem levou ele para fora? Foi mesmo, Deus. Quem levou Abraão para fora aqui? Foi Deus. Eu imagino Deus entrando. Dá licença, filhão. Dá sua mão aqui, vem cá. Vamos para fora. Porque se você ficar olhando na tenda, você não consegue ver nada lá. Tenda tem teto, irmãos. Tenda tem teto. Olhar para o céu e para cima não tem teto. Você não entendeu? De novo. Ele estava lá dentro da tenda, tranquilão. Aí Deus, eu acredito, Deus entrando na tenda e falando assim: Abraão, eu sou seu escudo. A Bíblia diz: então o levou para fora. Eu acredito Deus pegando na mão de Abraão e saindo com ele para fora. Aleluia. Glória a Deus. Eu imagino Deus pegando na mão de Abraão, levando ele para fora e falando assim: olha para o céu, rapaz. Aleluia. Porque gente livre não fica olhando para baixo. Gente livre olha para o céu, olha para cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não é esse céu nosso aqui cheio de coisa, não, irmãos. É aquele céu do interior, da roça, que tem muita estrela. Ele ia estar contando estrela até hoje. Mas o Filho de Deus, irmãos, ele olha para cima. Um Filho de Deus, ele olha para o alto. Porque ele sabe de onde vem o seu socorro. Ele sabe de onde vem a promessa. Deus não falou assim: olha o estado da sua mulher, que já tem quase 90 anos, 80, 90 anos. Olhe para a situação financeira do país. Olhe para a sua conta bancária. Olhe para a situação dos seus filhos. Não, Deus disse: olhe para o céu, levante sua cabeça. Aleluia. Por que você está com medo? Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem me recearei? Quando os inimigos, os malfeitores, eles se levantam contra a minha vida, eles é que caem. Eles é que caem. Por que você está com medo? Por que está batida a sua alma? Confie em Deus, espere em Deus. Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. Para de ficar olhando para o chão, olha para cima. Olha para cima, olha para o alto de onde vem a resposta. Olha para o alto de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem dele. Glória a Deus. Deus tira Abraão de dentro da tenda. Deus está tirando pessoas de ambiente aqui essa noite. Está muito forte no meu coração. Precisamos deixar os ambientes até que a promessa venha, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Para vivermos um outro nível em Deus, precisamos deixar alguns ambientes. Não te cabe lá mais. Aleluia. Não te cabe lá mais. Lá não é lugar para você. Para vivermos um novo de Deus, precisamos ir para novos ambientes. Deus pega a mão de Abraão, tira ele da tenda, fala: não fique aí dentro, vá para um lugar, sai daí, olha para o céu. Aleluia. Deus manda ele olhar para cima. Lucas capítulo 13. Vamos lá que eu já estou caminhando para o final. Lucas capítulo 13. Olha que maravilha isso daqui. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo de número 13. Lucas capítulo de número 13, versículo de número 11. Podemos? Vamos lá. Não, por 10. Jesus estava ensinando numa sinagoga, numa das sinagogas do sábado. Estava ali uma mulher
e ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. Será que era só um problema na clavícula ali? Era só um problema de hernia de disco, ou ela nasceu assim? Foi isso, irmãos. Talvez lá, né, lavando muita roupa, fazendo muito esforço repetitivo. Será que foi isso que aconteceu com essa mulher? A Bíblia diz que essa mulher tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade, e ela andava encurvada. 18 anos. Dobrada, prostrada, diante de uma enfermidade que o próprio Satanás havia colocado naquela mulher. Eu vou correr lá para o versículo 16, já para ir finalizando aqui. Olha a situação. Olha o que Jesus disse. E esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não devia ser solta dessa prisão no dia de sábado? Por favor, eu gostaria que você tomasse uma postura essa noite, mediante a tudo que nós ouvimos aqui em relação à vida do Abraão, e fecho com a vida dessa mulher. Tome uma postura, não deixe que a situação e o próprio diabo e o demônio que for do inferno e a situação que seja que você esteja vivendo, não deixe que essa situação te deixe encurvado, meu irmão e meu irmão. Não deixe que essa situação tire você do propósito que Deus tem para a sua vida. Aquela mulher estava 18 anos encurvada, não poderia olhar para ninguém, não poderia olhar para o céu, não poderia olhar para onde de fato vinha a promessa, porque ela estava encurvada, irmãos. E era um espírito, Jesus disse: olha, confia. Essa também era filha de Abraão, e havia 18 anos que essa mulher andava encurvada. 18 anos que o espírito não tente resolver coisas espirituais na força do braço. Não tente. Deus aqui aparece para Abraão no capítulo 15 numa visão e disse: Abraão, eu sou seu escudo. Abraão, eu estou com você. Abraão, eu não te deixei, eu não estou te desamparando. Eu sou o seu escudo, eu sou a sua fortaleza, rapaz. E Deus aparece ali em uma visão e mostra para ele. Ai, irmãos, ô irmãos, sai desse lugar. Não deixe essa situação te levar, te conduzir, te tirar do foco que Deus tem para a sua vida. Não deixe. Eu queria que vocês colocassem o pé, eu quero orar por você. Quero orar por você. Oh Deus, o Senhor é o Deus que chama o homem e faz promessas. O Senhor é o Deus que chama o homem, tira o homem de um lugar, Deus, confortável, e leva essa pessoa, Deus, para viver um propósito, para viver uma resposta de Deus. O Senhor é o Deus que nos desampara. O Senhor não tira ninguém e faz promessa para que essa pessoa morra. Oh Deus, o Senhor chama, o Senhor garante. É o Senhor que faz. Oh Espírito Santo, o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é Deus de promessa. O Senhor não falha, Espírito Santo. O Senhor não falha. Não há falha, não há desentendimento quando nós estamos com o nosso coração alinhado em Ti, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz, a ouvir a Tua voz doce e suave, Pai, a ouvir, Deus, aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, o direcionamento que o Senhor tem dado para as nossas vidas.
Precisamos deixar, Deus, pessoas que estão nos puxando para baixo e irmos em direção ao propósito, irmos em direção ao nosso Isaac, irmos em direção, Deus, à promessa que o Senhor nos fez. Oh, Deus, olha agora, coloque as suas mãos no seu coração. Olha para a sua vida primeiro, fale: Deus, eu não aceito mais viver essa situação. Com as suas mãos no seu coração, ore, fale: Deus, eu não aceito essa situação da minha vida, da minha família. Fale com Ele, fale: Deus, oh Deus, preciso da tua graça, do teu favor. Oh Deus, precisamos, Senhor, do teu agir sobre as nossas vidas. Precisamos,